tema da mensagem é servos de Cristo ou servos do pecado. O texto está em João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Diga, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Servos de Jesus ou servos do pecado? Um dos temas mais discutidos nos nossos dias é a questão da liberdade. Toda pessoa quer a liberdade de restrições e de responsabilidades para fazer aquilo e tão somente aquilo que lhe agrada, vivendo como se não tivesse que prestar contas a ninguém, vivendo a sua vida como ela acha que deve ser vivida. Essa ideia do homem ser livre, essa ideia do homem não prestar contas a ninguém e tão somente a si mesmo, é balela. Querendo ou não, o homem não é livre. Querendo ou não, você não é livre no sentido de você querer fazer algo. Ninguém é livre. O homem sempre será servo de alguém. Aprenda isso. O homem sempre será servo de alguém. Ou ele é servo de Cristo, ou ele é servo do pecado. Ele não está livre. Ele sempre será servo de alguém. E essa falsa liberdade que o mundo busca, que a humanidade busca, expõe o homem aos mais cruéis meios e aos maiores perigos, levando o homem à autodestruição. Essa falsa liberdade leva o homem à autodestruição. Os teóricos do pensamento dizem, os existencialistas dizem, que a liberdade do homem, ela provoca angústia. Porque o homem sendo livre, não tendo no sentido de não ter que prestar contas a ninguém, é um grande peso sobre a sua vida. Há uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Então essa falsa liberdade, ela expõe o homem aos maiores perigos. Autodestruição. Estão lutando pela legalização das drogas. Porque afinal de contas isso é liberdade. O homem quer liberdade total. Liberdade no uso de drogas, homossexualismo, vícios, prostituição. Isso não é liberdade, pelo contrário, isso é prisão. Isso não é a verdadeira liberdade. Isso é prisão. A perfeita liberdade está em Deus. Amém? E para ser liberto, o homem precisa conhecer a verdade, pois ela o libertará da mentira, da falsidade, do engano e da ilusão dessa falsa liberdade que é pregada no mundo. Então é sobre isso que eu vou falar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? O que é a verdade? Você já encontrou a verdade? A verdade é a busca incessante e a pergunta de cientistas, de filósofos, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos e de religiosos. Todos estão em busca da verdade. A verdade, essa palavra no grego é aletheia. Todos estão em busca da aletheia, em busca da verdade. O que significa esta palavra?
aletheia, que é verdade, significa desesconder. Desesconder ou não esconder nada. Quando o pai está em busca de uma verdade no filho, o que ele diz? Bora, fala a verdade, não esconde nada. Quando o pai está em busca de descobrir algo do filho, descobrir a verdade acerca do filho, o que ele diz? Bora, fala a verdade, não esconde nada. Aletheia significa desesconder, não esconder nada. Antes de eu falar o que é verdade, eu quero falar o que ela não é. A verdade não é simplesmente aquilo em que se acredita, pois uma mentira acreditada não deixa de ser uma mentira. Então, isso não é verdade. A verdade não é simplesmente aquilo em que se acredita, pois muitas mentiras já foram contadas e essas mentiras foram acreditadas, mas ainda que forem acreditadas, elas não deixam de ser uma mentira. Por exemplo, na história, a história lá da Grécia e de Troia, do cavalo de Troia. Os gregos e os troianos estavam em guerra, já há mais de 10 anos. E os gregos, por isso que diz o presente de grego, os gregos mandaram um presente para os troianos. Qual era o presente? Um cavalo, conhecido como cavalo de Troia, dizendo que aquele cavalo era o símbolo da paz e que a partir dali a guerra haveria cessado. E os troianos acreditaram e levaram o cavalo para trás das muralhas da cidade e foram dormir sossegados, achando que a guerra havia acabado. Eles acreditaram que aquele cavalo era verdade, acabou a guerra. Só que à noite, quando eles foram dormir, aquele cavalo era oco, estava cheio de soldados gregos que se libertaram do cavalo, abriram os portões da cidade e os gregos invadiram Troia e a guerra foi vencida. Ou seja, a verdade não é simplesmente aquilo em que se acredita. Eles acreditaram numa mentira, mas ainda que eles acreditaram numa mentira, aquela mentira não tornou verdade. Então, essa não é a verdade. A verdade também não é o que faz as pessoas se sentirem bem. A verdade não é aquilo que faz as pessoas se sentirem bem. Sabe por quê? As más notícias também são verdades. De repente o telefone toca. É uma má notícia de que você perdeu um ente querido. É uma verdade. E essa verdade não vai te deixar bem. A verdade não é aquilo que faz as pessoas se sentirem bem. A verdade não é o que a maioria diz ser verdade. A verdade também não é aquilo que a maioria diz ser verdade. 50% de um grupo pode chegar a uma conclusão errada. Não significa que a maioria esteja certa. Diz um ditado popular, vox populi, a voz do povo é a voz de Deus, é verdade? A voz do povo é a maioria. A voz do povo é a voz de Deus, vamos lá. O que o povo quer é a mesma coisa que Deus quer? Então não é verdade. O povo agora quer carnaval. 60, 80% dos brasileiros nessa época querem carnaval, querem curtição, querem bebida, querem sensualidade, querem farra. A voz do povo. O povo quer isso. Mas é isso que Deus quer do povo? Então isso não é verdade. Isso pode não ser aceito como verdade. Porque embora a maioria queiram algo, não significa que a maioria esteja com a verdade. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A verdade também não é definida pela intenção, embora seja boa intenção, porque boas intenções podem estar erradas. Você vai lá na padaria, você compra o pão e o caixa te dá o troco errado e você vê que o troco está errado. Aí você imagina, mas eu preciso comprar um remédio. Eu vou usar esse dinheiro para eu comprar um remédio. E aí a pessoa está mentindo, a pessoa está enganando o outro, mas ela pode dizer, eu fiz isso com boa intenção. Não é verdade. Não é verdade. De boas intenções, o inferno está cheio. De boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que é verdade? O que é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade os
libertará. O que é verdade? A verdade é a manifestação da realidade, aquilo que é real, aquilo que é absoluto, aquilo que é exato. A verdade sempre estará ligada, atrelada à justiça. Aonde tem verdade, tem justiça. Aonde tem justiça, tem verdade. O contrário também é verdadeiro. A injustiça sempre estará ligada à mentira. Aonde tem mentira, tem injustiça. Então, a verdade é a manifestação da realidade. A verdade existe. A verdade é incontestável. Não podemos negar a existência da verdade. Existe uma verdade no mundo. Existe uma verdade no universo. A verdade existe. E esta verdade é imutável. Esta verdade não muda. Passará todas as coisas. Passará céus e terras. Teorias são criadas e teorias caem por terra. São esquecidas. Mas a verdade, ela permanecerá. Amém? É imutável. Ela não muda. E por ser imutável, ela é eterna. A verdade é eterna. Tudo vai perecer, tudo vai passar, mas a verdade vai permanecer eternamente. Porque a verdade é eterna. A verdade é superior à mente humana. A verdade está além do raciocínio lógico, além da mente humana. A verdade, ela julga os nossos pensamentos. A verdade, ela é a razão, ela é o árbitro em nós. Independente de crença, independente de ser católico, espírita, independente de ser crente, independente da crença, a verdade sempre julgará os nossos juízos. Se uma pessoa, ela mata, a mente dela vai acusá-la de assassinato. Independente da religião, vai acusá-la. Pode ser espírito católico, crente, pode ser kardecista, pode ser o que for. Se matar, se praticar o pecado, a mente humana vai acusá-lo. O que é isso? É a verdade. Existe uma verdade que julga, que é árbitro na nossa mente. Julga os nossos pensamentos. Julga a nossa razão. Isso é verdade. Quem é a verdade? Nós já vimos que a verdade ela existe, que a verdade ela é imutável, que a verdade é eterna e que a verdade está além do nosso pensamento. Agora, quem é a verdade? A filosofia diz que não existe uma verdade absoluta, que o próprio sujeito é o seu detentor, o próprio sujeito é o detentor da verdade. Nós estamos vivendo uma época de relativismo, tudo no mundo é relativo, até mesmo dentro da igreja agora. Até mesmo para a teologia, tudo é relativo. Aquilo que foi verdade lá no passado, hoje pode não ser. Aquilo que é verdade para um grupo, pode não ser para o outro. Aquilo que é pecado para um grupo, pode não ser para o outro grupo. É o relativismo. Então a filosofia diz que não existe uma verdade absoluta. Mas eu quero provar que existe. A Bíblia nos garante. A Bíblia nos diz que há um absoluto. Deus é absoluto em todas as coisas. Jesus Cristo é o detentor da verdade. Ele foi categórico em dizer que Ele é a própria verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E Ele foi categórico também de dizer quem é o pai da mentira. Ele diz, eu sou a verdade. Aí ele mostra quem é o pai da mentira. Essa guerra entre a verdade e a mentira. Então, Deus é absoluto. Deus, a verdade. A verdade é Deus. Porque Deus é imutável. Porque Deus é eterno. Porque Deus está além da existência humana. Isso é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade também é a palavra de Deus. Jesus orando ao Pai disse, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é Deus absoluto, a verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade também é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, está aqui, conhecereis Deus, o Pai, conhecereis o Filho e conhecereis a palavra, e aí você vai ser liberto. Esse é o caminho da libertação, liberdade em Cristo, liberdade do pecado. Por que liberdade? Por que o homem precisa ser liberto do pecado?
Porque ele é servo do pecado. Porque ele é escravo do pecado. João 8,34 diz: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É escravo do pecado. Está aqui no texto que nós lemos. 8, versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo. Por que o homem precisa ser liberto do pecado? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Servo tem dono. Senhor significa dono. E ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao pecado. Ou é a Deus ou é o pecado. O pecado também é um senhor. O pecado também tem autoridade. Ele é senhor. Porque ele tem servos. Ele tem escravos. O pecado também tem autoridade. Ele governa. O pecado governa. O pecado manda. O pecado ordena. E os servos obedecem. Talvez os servos mais obedientes hoje sejam os servos do pecado. Escreva isso aí. Talvez os servos mais obedientes hoje sejam os servos do pecado. Porque o pecado ordena e o servo cumpre. Pecado não nasce assim do nada. Ele não aparece do nada. Pecado é gerado. E pecado é igual filho. Pecado é igual filho. Ele é concebido, tem um tempo de gestação e aí ele vai nascer. É isso que diz a Bíblia. Cada pessoa é seduzida e atraída pelo pecado até concebê-lo no seu corpo. Vamos lá, Tiago 1, 14 e 16. Vamos estudar a fundo este texto. Para nós sermos libertos por Cristo, o nosso Senhor, nós precisamos entender o outro Senhor. O poder do outro Senhor, que é o pecado. Tiago 1, 14 e 16. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, gera a morte. Aí ele conclui dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Então ele diz, cada um é tentado. O que é tentação? Pecado envolve tentação. Pecado começa com tentação. O pecado não vem pá, de uma hora para outra, não. É um processo, começa com a tentação. Significa, tentação é um apetite violento por algo indecoroso. É um apetite violento dentro da pessoa, uma força que a domina. Por quê? Porque o pecado é senhor, ele tem domínio. Algo que o domina, um apetite, um desejo violento por algo indecoroso. Então cada um é tentado. Quando a pessoa está sentindo isso dentro de si, ela está sendo tentada, ainda não pecou. Tentação até então não é pecado, porque Jesus foi tentado, mas no entanto não pecou. Jesus não teve nenhum pecado, mas teve muitas tentações. Amém? Quando o homem é tentado? Quando atraído. O pecado é atração. Quando atraído, atração. O que significa atração? A atração é ato de puxar para si. É como um imã. Você tem um imã, coloca um metal ali, e ele é então puxado para o imã. Isso é atração. Ele é atraído por uma força. Isso é atração. Então, é atraído. Então, o pecado, ele puxa o homem para si, com violência, e engodado. O que é o engodo? Quantos aqui já pescaram? Alguma vez já pescou, pegou o caniço, já jogou na água para fisgar o peixe? O engodo é a isca. Engodado significa enganado. Nós enganamos os peixes, né? A mesma coisa com o pássaro, quando nós colocamos em armadilhas. Engodo é isso, é engano. É a isca para atrair e enganar. O diabo, ele sabe muitas artimanhas. Ele lança muita isca para engodar o homem. Então o homem é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo exagerado em satisfazer os seus desejos.
É algo exagerado em satisfazer os desejos. Tem a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Depois, havendo a concupiscência concebida, gravidez. A concupiscência, a tentação, o engodo, a atração, tudo isso vai fazer com que o homem ele comece a engravidar de um determinado pecado. Ele vai engravidar, já está latente, já está dentro dele. Agora só vai consumar. E aí o que acontece depois que a tentação, depois que ele engravidou da tentação, o que acontece? Dá à luz o pecado, ou seja, vai consumar o pecado, vai parir o pecado. Vai dar luz ao pecado. Dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aí ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Então você vê que o pecado, ele não nasce do nada. Começa com a tentação. É todo um processo. E ele é Senhor. Tudo isso acontece porque a pessoa que está debaixo da lei do pecado, da força do pecado, ela não tem domínio sobre o pecado. Ao contrário, o pecado que tem domínio sobre ela. E Jesus, então, estava num debate aqui com alguns judeus, fariseus, religiosos. E esses homens eram servos do pecado. Além de serem servos do pecado, esses homens eram filhos do diabo. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Vamos lá. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Jesus disse, olha, quem peca é escravo do diabo. E somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Como tu diz que nós precisamos de libertação? Como tu diz que nós precisamos ser livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Está entendendo? Todo pecado, diga todo pecado, é um desvio dos caminhos de Deus para os caminhos do diabo. E geralmente os caminhos do diabo também são os caminhos dos homens, sem Deus. Todo pecado é um desvio dos caminhos de Deus para os caminhos do diabo. Aqueles fariseus, eles eram legalistas. Aqueles fariseus, eles eram recalcados. O que é uma pessoa recalcada? Ela não admite aquilo que a outra pessoa está falando para ela. E no caso aqui desses judeus, eles não admitiam a sua rebelião. Jesus estava falando para eles: vocês são rebeldes, vocês precisam ser livres, vocês precisam deixar o pecado. O recalcado, ele sente-se ameaçado quando confrontado, e eles sentiam-se ameaçados quando Jesus os confrontou. Isso é recalque, isso é legalismo. Eles falaram que nunca foram escravos de ninguém. Mentira. Sempre, em toda a vida deles, eles foram, o que mais eles foram escravos. Por séculos, o povo de Israel foi escravizado pelos egípcios, pelos sírios, pelos babilônios, pelos medo-persas, pelos gregos, pelos romanos. E como é que eles dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém? Mentira. Você está vendo aqui a mentira? Sabe por quê? O escravo do pecado, ele não reconhece essa escravidão. A pessoa que é escrava do pecado, quando você pergunta para ela: fulano, está bem contigo? Está tudo bem? Ele está nas drogas, está na prostituição, está envolvido no crime, está atolado na lama do pecado. Você pergunta: está tudo bem? Está tudo bem, beleza. Está tudo bem mesmo? Tudo bem. E com Deus? Tudo bem. Ele nunca admite. O escravo do pecado, ele não reconhece essa escravidão. Sabe por quê? Porque ele está cego. Ele está em trevas. Coríntios 4, 3, 4. Isso é guerra espiritual. O apóstolo Paulo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
Para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O homem perdido está cego, o diabo cegou o entendimento. Ele não tem entendimento da palavra de Deus, ele não tem entendimento de Deus. O que ele faz para ele é natural, o que ele faz para ele é normal, mas não é. Ele está escravo do pecado. Ele está em trevas, ele está em escravidão, ele está algemado, acorrentado, precisando ser livre. E ele não admite isso. Os judeus não admitiu essa escravidão. Falaram que eram filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, e o são sim, são filhos de Abraão. Porém, ser filho de Abraão não significa que seja filho de Deus. Ser filho de Abraão, ser da descendência de Abraão, ser judeu não significa ser filho de Deus. E olha o estado desses homens. Eles estão lutando contra a verdade. Eles estão lutando contra a verdade. Paulo disse, pois nada podemos contra a verdade. Diga, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Eles estavam lutando contra a verdade, eles estavam lutando contra a palavra, eles estavam lutando contra Jesus. Meu querido, olha aqui para mim, lutar contra a verdade é derrota na certa. Não queira debater a Bíblia, não queira debater a palavra de Deus, se você não tem razão, porque é derrota na certa. Não queira debater a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas de Jesus, que é derrota na certa, porque você vai ser achado lutando contra a verdade. Não vá debater contra a verdade, que você não vai levar vantagem. Eles estão debatendo com Jesus, eles estão tentando explicar a sua situação de pecado, eles estão querendo sair dessa numa boa, ileso. Nós somos filhos de Abraão, e aí? O que significa aí? Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu estou na igreja, e aí? Quais as evidências da salvação? As evidências, o fruto do arrependimento? Ele está lutando contra a verdade. Eles estão perante a fonte da verdade, mas eles estão bebendo de uma outra fonte. A fonte da mentira, a fonte do engano, a fonte da ilusão, a fonte do encantamento e dos desejos carnais. Quem é essa fonte? É o diabo. Jesus disse a eles, vós tendes por pai ao diabo. Presta atenção, tem filho de Deus e tem filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo. Eles diziam que eles eram o quê? Eles eram filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Jesus está dizendo, não, meu querido. Não, vocês não são filhos de Abraão, não. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me honrariam. Vocês creriam em mim. Vocês não são filhos de Abraão. Sabe quem é o pai de vocês? É o diabo. Vós sois filhos do Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O filho quer satisfazer o desejo do pai, amém? Você, filho, não quer satisfazer o desejo do seu pai? O filho é obediente, sim ou não? Não quer satisfazer o desejo do pai? Os filhos de Deus não querem satisfazer o desejo do pai? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Os filhos do diabo também. Quem está dizendo é Jesus. Vós quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Desejo. Qual a diferença entre desejo e vontade? Desejo não é vontade e vontade não é desejo. São coisas diferentes. A vontade emana da razão. A vontade emana do nosso pensamento, da nossa razão. Aquilo que é árbitro. E a verdade julga o nosso pensamento. Agora, o desejo está ligado às emoções. O desejo é o apetite sexual, é o apetite pelo vício, é o apetite pela sensualidade. Há uma diferença entre desejo e entre vontade. Vós quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quais o desejo do diabo para o homem? É que o homem esteja atolado no pecado, é que o homem esteja algemado em prisão.
O desejo do diabo é que o homem faça o que ele faz. É que o homem cumpra a missão dele, que é roubar, matar e destruir, totalmente oposto a Deus. Esse é o plano do diabo. Ele foi homicida, Jesus continua dizendo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. O diabo não se firmou na verdade. O diabo é um insubmisso. Lúcifer foi insubmisso. Lúcifer se desviou de Deus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quem não se firma na verdade é filho do diabo. Porque o diabo não se firmou na verdade. Está tudo implícito aqui está até explícito aqui nesse texto. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque não há verdade nele. O que é verdade? É Deus. No diabo não há essência de Deus. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. A essência dele é mentira. A essência de Satanás é engano. A essência de Satanás é engodo. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. A essência dele é mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Diga, mentiroso e pai da mentira. A mentira tem um pai. A mentira tem um autor. A mentira tem um gerador. O diabo tem paternidade com a mentira. Quem está casado com a mentira é genro do diabo. Amém? Ele tem paternidade com a mentira. Então, o pecado, ele tem poder, ele é senhor, ele comanda. E quando a pessoa está escrava do pecado, ouça aqui, quando a pessoa é escrava do pecado, ela se torna uma pessoa inconsequente. Ela não mede o perigo, ela está sem noção, ela destoa, a vida dela está destoada, ela não tem noção do perigo. Sabe por quê? Ela está presa pelo pecado. Se ela está envolvida com drogas, ela não mede o perigo, ela sabe que é o mal na vida dela e que ela pode morrer a qualquer momento. Ela pode ser presa, ela pode ir para a penitenciária, ela pode morrer dentro da penitenciária. Ela está envolvida com droga. Se ela é usuária de droga, ela pode ter uma overdose, ela sabe disso, mas ela é inconsequente. Mesmo sabendo que isso a levará à morte, ela não consegue largar, sim ou não? Ela não consegue largar. Se ela está na prostituição, ela sabe que ela pode contrair sífilis, AIDS e morrer. Se ela é usuária de droga, ela sabe que ela pode contrair sífilis, câncer de fígado, mas ela não larga, ela é inconsequente, porque ela é escrava do diabo. Sabe por quê? Ela não tem liberdade, ela não é livre, porque ela é escrava do pecado e ela satisfaz os desejos do diabo. Por isso que eu disse que nem todo mundo é livre, que o homem na verdade não é livre, ele não faz o que ele quer. Embora ele não queira pecar, mas tem uma força que o faz pecar. Tem uma força que o faz pecar. Embora ele corra, não tem jeito, ele peca. O pecado impede a liberdade de alguém se tornar filho de Deus verdadeiramente. A pessoa não pode libertar sozinha. Os alcoólicos anônimos são importantes, mas o programa dos alcoólicos anônimos não liberta totalmente o homem. A psicologia é importante, mas a psicologia também não liberta totalmente o homem. Somente Jesus liberta o homem do pecado, amém? Ele diz, se o Filho vos libertar, ele não está dizendo se a igreja o libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Eu não liberto. Somos apenas agentes usados por Deus. Mas quem liberta mesmo é Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, a pessoa será liberta. Só a verdade, meus queridos, só a verdade encaminha o homem a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus através da mentira. Ninguém vai a Deus através de santo. Isso é tudo mentira, isso é tudo balela. Não tem outro caminho que nos leve a Deus a não ser pela verdade. Eu sou, Jesus foi enfático, eu sou o caminho,
a verdade. Ele não está dizendo eu sou um dos caminhos. Ele não está dizendo eu sou uma das verdades que a filosofia ensina. Não, ele está dizendo eu sou absoluto. Se não for por mim, não é mais por ninguém. Se não for por Jesus, não é mais por ninguém. Pode ir em Santiago de Compostela, pode ir no Vaticano, pode ir em qualquer lugar em busca de libertação, em busca de salvação, em busca da verdade, mas sempre você encontrará a verdade, a única verdade, a verdade absoluta em Jesus Cristo. Só a verdade liberta. O mundo está cheio de engano, o mundo está cheio de mentira, de falsas ilusões, mas só a verdade liberta. E conhecereis a verdade, conhecereis Deus, conhecereis Jesus, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só quem conhece a verdade, consequentemente é liberto. Só quem conhece a verdade e consequentemente é liberto, se permanecer na palavra. Vamos lá, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos discípulos que criam nele: se vós... Nós citamos tanto o versículo 32 e conhecemos o versículo 32 de cor e decorado, mas nós esquecemos do versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, diga permanecer. Permanecer é não se desviar. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí não termina. E aí vem uma conjunção aditiva que vai ligar um texto ao outro. E conhecereis a verdade. O homem só conhece a verdade se ele permanecer na palavra de Deus. Por isso que muitos se desviam, porque não conheceu a verdade. Por que não conheceu a verdade? Porque não permaneceu na palavra. Tem que permanecer. Tem que permanecer. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é ser livre? O que é ser livre em Jesus? O que é uma pessoa livre? Eu sou livre. As pessoas dizem eu sou livre. Ela pode ser livre de uma prisão, de uma cadeia. Ela pode ter liberdade de ir e vir. Mas será que realmente ela é liberta? Será que a sua alma é liberta? Será que o seu pensamento é liberto? Livre é uma pessoa que goza de liberdade, que não tem amarras, que é salvo do perigo. Ser livre não é fazer o que quer da vida. Porque um usuário, ele pode ser livre, mas ao mesmo tempo ele não é. Porque muitas vezes ele faz o que ele não gostaria de fazer. A prostituta, ela faz o que ela não gostaria de fazer. Então ela não é livre. Porque quem é livre tem direito de escolha. Tem direito de escolher o melhor para si. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Ah, eu sou livre, eu sou usuário de droga, eu estou quase morrendo de overdose. Pô, eu não quero essa vida para mim. Eu não consigo largar isso. Então não é livre. Está em prisão. Está preso. Muitas vezes as pessoas fazem o que não querem. Então não são livres. Ser livre é o contrário de ser prisioneiro. Quem é livre permanece na palavra de Deus. Ser livre é conhecer a palavra e viver por ela. Não basta conhecer. Conhecereis a verdade vos liberta. Mas não basta conhecer. Tem que conhecer a verdade. E tem que viver por meio dela. Tem que praticá-la. Só funciona na prática. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Amém? Aqui ó. O evangelho. Diga, o evangelho é o poder de Deus. Só é poder de Deus. Quando crido, quando obedecido e quando vivido. Aí se torna poder. Uma Bíblia é um simples livro, se está na estante da sua casa, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, apenas livros, uma coleção de 66 livros. Se você não usar, se você não viver por ela, não vai acontecer nada. O Evangelho é o poder de Deus, quando crido, quando vivido e quando obedecido. Aí se torna poder. Ser livre é lutar contra o mal, lutar contra todo este mal que existe no mundo. E dizer não para o pecado, mesmo desejando muito pecar. Se é usuário de droga, alguém vai oferecer droga. O cara está lá tremendo para dar uma puxada, uma cheirada. Mas ele diz não.
Se a questão é prostituição, a mulher de programa, a mulher tá ligando para ele, o homem está ligando para ela, a carne está tremendo, querendo pecar, muito pecar, mas ela diz não. Ela tem a liberdade de escolha entre praticar o ato e não praticar, entre dizer sim e dizer não. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Ser livre é ter a opção de escolher o melhor para você. O cristão autêntico, nascido de novo, ele não é mais governado por suas vontades. É governado pela palavra de Deus. Ele escolheu viver assim porque agora ele é livre. Ele se esforça para manter a santidade, ele paga o preço para viver esse estilo de vida, e ele vence, mas não é a sua força que o faz vencer, preste atenção, não é a nossa força que nos faz vencer, é o poder do Espírito Santo de Deus, porque homem nenhum pode vencer o pecado, só através do poder de Deus. Ele procura conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as nossas vontades têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Ter liberdade em Cristo é não ser conivente com qualquer padrão antibíblico. É não ser conivente com qualquer padrão antibíblico. Então isso é ser livre. Livre de quê? E livre de quem? Jesus nos libertou. Nos tornou livre, mas livre de quê? E livre de quem? Em primeiro lugar, quando Jesus nos libertou, quando Jesus liberta o homem é livre do senhorio do pecado. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção, não vai confundir. Nós somos livres do senhorio do pecado. Então eu estou livre de pecar, eu não vou mais pecar? Não, não é isso. Ele nos livrou do governo do pecado, ou seja, o pecado já não tem mais governo sobre nós. Ele já não nos governa como nos governava antes. Porque o governo do pecado, outrora, nos anos passados, sobre nossa vida, quando nós éramos pressionados por algum pecado, nós não tínhamos opção. Nós tínhamos que seguir a nossa natureza pecaminosa. Nós não resistíamos, nós íamos direto para o pecado. Era assim, sim ou não? Quando te oferecia um gole lá, nem titubeava, era na hora. Quando te oferecia droga, nem titubeava, era na hora. Mulheres, nem pensava 2 vezes. Por quê? Porque o pecado tinha governo sobre nós. Éramos levados igual ovelhas indo para o matadouro. Cabeça baixa, cegos, sem força para resistir. Caíamos. Nós tínhamos que seguir a nossa natureza pecaminosa, cedendo facilmente ao pecado. Mas Cristo nos libertou. Não significa que nós estamos livres de pecar. Não, nós podemos pecar, mas nós estamos livres desse domínio, porque agora nós temos opção de escolha. Você pode escolher entre pecar e você pode escolher em não pecar, porque o pecado não domina mais. Nós estamos agora sob o domínio de Cristo, amém? Estamos livres para não pecar e para fugir do pecado, porque antes nós não tínhamos opção, era pecar, pecar e pecar mesmo. Entendido? Antes de nós conhecermos Cristo, nós éramos presos nas garras de Satanás. Aquela pessoa que ainda não conheceu Cristo, que ainda não nasceu de novo, ela está presa. Ela está acorrentada nos próprios desejos. São prisioneiros de Satanás. Efésios, capítulo 2, livro de Efésios nos fala isso. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós andávamos nesse curso. O diabo dizia vai, nós íamos. Peca, nós pecávamos. Bebe, bebíamos. Transa, pecava. Mata, rouba, roubava. Mas agora é diferente. Ele diz rouba, opa, para lá, tu não me domina mais. Eu sou livre para fazer escolhas. Isso é ser livre em Cristo. Ele nos libertou do senhorio do pecado. Segunda coisa que Jesus nos deu ao nos tornar livres. Livres do julgamento do pecado e da condenação.
Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está condenado vai ser preso. A pessoa que é condenada, ela já foi julgada e ela vai ser presa. E a Bíblia está dizendo que alguém já pagou o preço da nossa condenação. A Bíblia está dizendo que nós temos um advogado que ele já nos livrou da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós somos livres, não seremos mais condenados. Aqueles que nasceram de novo são livres do mundo e das trevas. Foram libertos da cegueira espiritual. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não trevas. Quem me segue não andará em trevas. Quem não está seguindo Jesus está em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios 5:8. Porque no outro tempo, quando estavam perdidos, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outra coisa do qual o Senhor nos livrou: livres de Satanás e do seu poder. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo era senhor sobre nós. Ele pisava em nós. Nós éramos escravos. Agora a situação se inverteu. Nós aqui recebemos a autoridade do nome de Jesus para pisar na cabeça dele. A coisa se inverteu. Isso é ser livre em Jesus. E por final, livres da condenação. Livres do juízo final. Haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá uma prestação de conta. Jesus disse: quem crê nele, ou seja, quem crê em mim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, não entrará em juízo mais, mas passou da morte para a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do senhorio do pecado. A verdade nos libertará da condenação do pecado, porque o pecado condena, e a condenação do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O Senhor nos livrou do mundo das trevas, da cegueira espiritual, de andar nas trevas. O Senhor liberta de Satanás, do poder de Satanás, e o Senhor liberta da condenação eterna. Não entrará em juízo. Então, nós aprendemos que de uma forma ou de outra nós somos servos. Que de uma forma ou de outra nós temos alguém que domina sobre nós. Nós temos alguém como nosso dono, ou Deus ou o pecado. Quem pratica pecado é escravo do pecado. Quem obedece a Deus é servo de Deus. A escolha é sua: servos de Cristo ou servos do pecado. O homem não pode libertar-se sozinho. O homem não pode libertar-se a si mesmo. Ninguém pode libertar a si mesmo. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.